Então vamos lá, boa noite. Vocês estão vendo o slide aí da aula de hoje? Aula 15? Sim, está. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre a montagem da pesquisa do clima organizacional, que é o que a gente já falou na aula passada, e algumas técnicas de montagem. Então, é uma aula rápida, uma aula simples, e qualquer dúvida vocês já me interrompam aí para tirá-las. Empresas que se preocupam com a percepção dos colaboradores a respeito do ambiente profissional adotam uma política estratégia de foco nos negócios, por meio das pessoas. O que significa? Que ela tenta fazer o melhor para os seus funcionários e pensando que os funcionários estão trabalhando felizes, o trabalho deles vai render mais. E para saber se realmente os funcionários estão fazendo um trabalho feliz e gostando de onde trabalha, como a gente falou semana passada, é através dessa pesquisa. Aí, ao estudar 17 empresas que fazem uso dessa aplicação de um instrumento de pesquisa de clima, alguns desses tópicos eles verificaram e colocaram para usar em todas as empresas. Por exemplo, o significado do trabalho realizado pelos colaboradores. Você chega para um dos caras e fala assim para ele, pô, o que significa para você fazer o que você faz hoje aqui na empresa? O cara chega e fala, é uma porcaria, mas eu preciso do meu salário. Aí você já vê que o negócio não está legal. Aí o ideal é o cara já falar, não, eu gosto disso aqui, faço porque eu gosto. O salário nem é tão bom, mas eu gosto de trabalhar aqui dentro. Aí depois, depende da resposta do cara, você pergunta, e salário, como é que tá? Ninguém vai falar que o salário tá bom. Muito difícil você chegar para um colaborador, o cara falar, não, meu salário tá ótimo, não precisa aumentar não. Deixa assim mesmo que tá sensacional. Se aumentar, eu vou sair daqui. Impossível, ninguém vai falar um negócio desse. E referente aos benefícios. Agora, benefícios é uma questão legal de tratar com os colaboradores. Por quê? Porque é fácil de você deixar o cara feliz. O que os caras já procuram numa empresa hoje? Ah, tem vale alimentação, tem vale refeição, tem um plano de saúde, tem vale transporte, que já é meio que padrão e obrigatório. O que mais? Eu acho que dos principais são esses 4, né? Alimentação, refeição, transporte e plano de saúde. Aí que, além disso, o que é o legal para as empresas? Seu diferencial. A gente sabe que quase todas, bem que não são todas que dão plano de saúde, não. Principalmente sem cobrar nada. Mas a maioria dá. O legal nessa história é você ser o diferente. Pô, eu já dou... Chega assim, você até pode esnobar na entrevista das outras empresas. Fala assim, ó, o padrão eu já deixo com todo mundo, que é o VR, VT, vale alimentação, que a gente dá também. Às vezes a empresa não dá o alimentação, que é a cesta básica. Mas aí você coloca o diferencial, ó, te dou uma academia, ou a gente tem uma academia interna, te dou um auxílio creche para as crianças num valor alto aí, geralmente só para mulher, muito difícil a empresa deixar esse benefício para homem também, e etc. Ou seja, ser o diferencial que vai fazer você agregar o funcionário e deixar o cara mais feliz com você. Imagina, geralmente você já deve ter tido uma conversa com os amigos assim, você fala assim, pô, quanto que foi a participação de lucros da sua empresa esse ano? A maioria dos caras fala, participação de lucros? Nem tem na minha empresa isso aí. É um diferencial também. Aí o outro cara já fala, não, na minha foram 3 salários. Você fala, caramba, tem como você arrumar uma vaguinha para mim lá não? Geralmente, as conversas entre meus amigos são assim. E eu sempre me ferro porque o professor nunca tem participação de lucros de nada, mas a gente usa uma vantagem, por exemplo. Ah, em julho eu estou de férias e recebo, vocês não. E assim por diante. Ou seja, sempre você quer contar vantagem quando você gosta do que você faz. Integração entre departamentos é aquilo de você conhecer um pouquinho de cada coisa. A liderança, a comunicação, o progresso profissional, ou seja, como se a empresa te mostrar, ó, se você continuar seguindo nossas metas, nossas diretrizes, em 3 anos você vai virar um líder aqui dentro. Você já fica mais empolgado a trabalhar também. O relacionamento interpessoal, como que você é tratado, se você é tratado como recurso ou como parceiro, se você faz parte de algum processo de decisão, nem se for, nem a gente falou umas aulas atrás, nem se for para o cara chegar para você e pedir sua opinião, mesmo que não seja, a sua opinião não seja
decisiva na decisão dele, mas mesmo que ele peça, e aí, o que você acha da gente fazer isso? Você já se sente um pouco mais importante para aquela empresa. A imagem da empresa é uma empresa que você vai trabalhar já pensando assim, putz, todo mundo que trabalhou aqui saiu e colocou a empresa no pau. A empresa que tem essa visão é horrível, você já entra pensando, pô, vou fazer aqui meu 1 ano de trabalho, 1 ano e meio, vou sair, vou meter no pau, porque todo mundo que sai ganha. É horrível para a empresa, as pessoas já pensarem assim. Direção e estratégias. Agora, pensando nesses itens que a gente viu ali, os 11 itens, a gente tem que pensar em como elaborar um questionário de pesquisa de clima organizacional. Vocês tiveram sorte que até no trabalho de vocês eu não pedi esse questionário. Se a gente fosse fazer o trabalho pensando no curso todo, vocês vão ter que elaborar um questionário desse também. É difícil? Não. É simples. Só é um pouquinho mais trabalhoso, igual o trabalho de vocês. Eu já elogiei um pouco vocês, vou elogiar mais um pouco. Tive trabalhos muito bons. E eu acho que se eu colocasse esse questionário para vocês, vocês sairiam bem também. E um adendo. Não tive, por exemplo, essa matéria específica para RH, mas nem todos os trabalhos que tiraram nota máxima foram das pessoas de RH. A pessoa de administração mandou bem também. Não significa que um cara que está fazendo administração não possa trabalhar em RH. Pode. Mas o pessoal de RH deveria estar gostando um pouco mais de fazer esse manual de boas-vindas que a gente fez, que vocês fizeram. Agora, aqui pensando no questionário de pesquisa. Um questionário muito longo pode ocasionar certa desatenção por parte do respondente. Por exemplo, sabe quando você pega aquela prova que só de você olhar já tem 5 folhas, você fala, putz, grila, vou responder meio rápido, senão não vou conseguir nem terminar todas. Um questionário é a mesma coisa. A prova ainda você é meio que obrigado a fazer. O questionário você vai responder porque você é obrigado, mas vai responder de qualquer jeito, não vai responder com a sinceridade e com verdade. Outro aspecto a se considerar é a escolha das opções para cada pergunta. Não é viável, saúde. Não é viável que a avaliação se limite apenas a sim ou não. Desculpa. Sem problema. Se fazer um baita de um questionário que a pessoa responda só sim ou não, também não faz muito sentido não, porque você vai ter um resultado muito simples no final. É recomendável graduar a intensidade das respostas. Por exemplo, não só sim ou não, ou você coloca lá bom, ruim, regular e ótimo, e assim por diante. Outro cuidado é evitar o uso de opções ímpares de resposta. O que significa isso? Você colocar 5 questões, 5 itens. Pensando que você coloca lá, como que é a aula do professor Ricardo? Excelente, ótimo, bom, regular ou ruim? Pode ver que são 5 opções. Geralmente, para a pessoa vai pensar assim, se eu colocar ótimo, ele pode saber. Se eu colocar ruim, ele vai saber. Então, eu vou colocar no bom, que não é boa nem ruim, então não é excelente nem ruim, eu vou colocar aqui no bom que eu fico bem com ele, bem comigo, bem com todo mundo. Isso é ruim, porque o bom vai ser geralmente com esse conceito. É mais ou menos, então eu vou colocar bom para não prejudicar ele. Excelente, mas eu não vou colocar excelente, porque senão vai elevar muito a estima dele. Então eu vou colocar bom e já era. Então sempre pensem em respostas pares, e não ímpares, nesse tipo de coisa. Aí vocês podem me perguntar, mas por que prova geralmente são 5, A, B, C, D e E? Justamente para te complicar. Aqui ele quer facilitar para quem está te dando a prova, para quem está te dando o questionário, porque isso é bom para quem está já aplicando o questionário. Numa prova, a ideia é complicar a pessoa que vai fazer ela, por isso que tem 5 opções. Se coloca 4, já fica mais fácil de você saber qual é e qual que não é. O professor, quando é mais gente boa, sempre a última alternativa ele coloca nem todas as alternativas ou todas as alternativas. É para meio que facilitar e deixar a questão numa forma, querendo ou não, par e não ímpar. Além disso, mais um cuidado que se deve ter ao formular as perguntas e opções de respostas é considerar que certos funcionários, por diferentes razões, não têm como opinar. O que significa isso? Você criar um formulário, por exemplo, ele até coloca uma opção aqui,
Avalie o transporte coletivo que a empresa fornece para você. E se a pessoa não usa esse transporte coletivo, se ela vai de carro particular e não tem as opções, por exemplo, você coloca o transporte coletivo fornecido pela empresa é excelente, ótimo, bom, regular ou ruim. Não tem opção de você falar assim, pô, não tem essa, não utilizo. Então você vai acabar prejudicando o formulário, estragando a pesquisa, porque você vai ter que, por algum motivo, colocar se ele é bom ou se é ruim sem saber como é que é. Ou por opinião de uma terceira pessoa que usa o transporte e vai falar isso para você. Aí, nesse tipo de situação, você pode colocar a opção de não tem opinião. Você tira uma delas, para você não ter que fazer um formulário específico para quem pega a condução e para quem não pega, você coloca essa opção no caso de não tem opinião ou não quer opinar e assim por diante. Igual esses ibopes que falam em TV. Claro até aqui, pessoal? Todo mundo muito quieto. Tirando o espirro, tá tudo muito silencioso. Até o Jonathan entrou aí quietinho. Tá de boa aqui para mim, professor. Então, vamos lá. Ô, Jonathan, você não estava aí no começo, a gente falou que a gente vai terminar um pouco mais rápido hoje para vocês terminarem o Dia dos Namorados bem aí. Certo? Minha esposa agradece aqui. Beleza, então, vamos lá. Uma vez que já se tenha decidido sobre a aplicação de pesquisa de clima organizacional, alguns cuidados quanto à divulgação são necessários. Por exemplo, sensibilizar os colaboradores sobre a importância da aplicação desse instrumento. Como que vocês podem fazer isso? Ou vocês fazem uma reunião com os gestores, todos os gestores, e falam, vocês vão ter que incentivar a galera aí a responder, porque a gente vai precisar. Incentivar não é obrigar, é não deixar como se fosse uma coisa obrigatória. Depende da empresa ou depende do setor, você meio que tem que pôr como obrigatório. Por exemplo, você vai lidar com peões de fábrica ou com técnicos de campo, que é o meu caso. Se você falar para ele que não é obrigatório e não cobrar, ele não vai, entre aspas, perder o tempo dele lá, nem que seja 5, 10 minutos, para fazer isso. Ele vai arrumar alguma desculpa que não dá, que não deu tempo, etc. Agora, se você incentiva, fala que aquilo vai ser bom para ele, ou, sei lá, no último dos casos, paga, vamos pensar assim, ó, você faz isso depois do horário, você vai ganhar meia hora extra, ou você faz isso e vai ser recompensado com algum tipo. É muita sacanagem se chegar nesse ponto. Mas, se isso é bem importante para você, como geralmente é, vale a pena você fazer qualquer coisa para o cara responder. Obrigar é difícil, porque se obrigar ele vai responder para te ferrar. Então, é meio complicado. Apontar a pesquisa como um programa institucional e assim divulgá-la em jornais internos, intranet, quadros de aviso. Tipo, deixar aquilo maçante para eles. Lá onde eu trabalho, como são várias telas nas paredes todas, em elevador, em tudo que é lugar, nas épocas de pesquisa de clima organizacional, eles colocam isso em todas as telas. Você vai sair para almoçar, tem lá, já respondeu sua pesquisa? Você vai para um banheiro, na porta do banheiro já respondeu sua pesquisa? Aí dentro do banheiro, no espelho, tem, e aí? Já respondeu sua pesquisa? Hoje é o último dia, ou seja, é uma propaganda e marketing bem forte em cima disso. Apresentar o objetivo da pesquisa e o modo como os dados serão coletados. O que significa isso? É falar para o cara que ele não vai responder por responder. Que alguém vai olhar aquilo e vai ver e vai trabalhar em cima daquilo, para saber o que está ruim, o que está bom, o que precisa ser melhorado, etc. Orientar o preenchimento da pesquisa no local de trabalho para evitar interferências de terceiros. Depende da situação, dá. Hoje, se, por exemplo, fosse gerar uma pesquisa de clima organizacional, geralmente a minha empresa já gerou, já mandou. Não tem como você fazer isso para fazer isso dentro da empresa, vai ter que ser em casa, não vai ter outro jeito. Agora, eu acho que até a Anguera já fez isso com vocês, né? Já mandou uma pesquisa para vocês para saber como que está sendo as aulas, como que está sendo as aulas. Isso é uma pesquisa de clima organizacional, para saber se a aceitação disso foi boa, foi ruim. Mas também não significa que, se vocês falarem que foi boa,
O próximo semestre vai ser inteiro assim, mesmo se não tiver pandemia. É isso que muitos outros alunos já me reportaram. Ah, professor, eu até gosto, mas eu não coloquei isso lá não, porque senão minhas aulas iam virar sempre EAD. E talvez Até tenha no passado... trabalho eu tô tendo essas pesquisas, né? Como? No trabalho, por conta do home office, está tendo muito dessas pesquisas de como está sendo a experiência, se você Então. quer voltar preso ou ficar em casa. Exatamente, eu respondi uma dessas esses dias também. E o Pai Eu Anguera, falei essa que quero pergunta que voltar. ela faz para vocês, você falou o quê? Eu falei que eu quero voltar para empresa, eu não aguento mais ficar em casa. Ah, eu já não. Eu falei que eu só voltaria se já tivesse tudo normalizado, não correria risco nenhum mais de sair na rua. Porque, não dá, cara, é muito arriscado. Se pegar esse negócio aí, é complicado demais. E para Anguera, a mesma coisa. Se a Anguera falar assim, ó, em agosto a gente vai voltar, eu não sei se eu volto, não. É muito difícil. Se estiver do mesmo jeito que está hoje, é bem complicado. Porque imagina a gente numa sala de aula, você dá uma aula de 2 horas, 2 horas e meia, geralmente a gente saía às 10 de lá, com uma máscara na boca. É bem complicado. Então tem que fazer uma pesquisa com o professor também para saber se dá certo ou não. Imagina, você não pode tirar a máscara para beber água. Como você dá uma aula falando 2 horas sem beber água? Até só de falar de beber água já me deu sede. Mas tem gente que não gosta mesmo. Eu tenho dos meus 5 funcionários, 3 querem voltar de qualquer jeito. Eles falaram que o serviço não rende em casa, eles não conseguem efetuar o serviço, muito menos em meia jornada. E querem voltar. E os outros 2 já não. Falam, para mim tá de boa, não pego o trânsito para ir. É o que eu respondi também. Para mim tá super de boa. As 3 horas que eu perco de trânsito, eu tô dormindo em casa. Posso levantar 5 para as 8, 8 horas eu tô aqui. E etc. Mas vai do gosto de cada um. Se bem que não é muito escolha, né? Se fosse para escolher, as empresas iam escolher voltar, mas é muito arriscado. Mas vamos lá, continuando com a montagem da pesquisa aqui. Orientar o preenchimento da pesquisa, já falei. Permitir que o colaborador tenha liberdade para preencher o questionário sem a supervisão direta do seu gestor. Isso, para os caras de TI, é bem complicado. Por quê? Vocês devem saber também, tudo que vocês digitam na internet, principalmente no Google Chrome, ele fica salvo em algum lugar. Então, se digitou alguma coisa lá, ele vai saber que foi você que digitou pelo seu usuário. E aí os caras de TI falam, putz, eu não vou responder aqui não, porque os caras já vão saber que fui eu que respondi. Esse tipo de pesquisa não, mas quando é uma pergunta mais que pode comprometer a situação do cara, ele já fica mais intrigado com questionários online. Então, para vocês que não sabiam, tudo que vocês digitam no Chrome, em qualquer lugar, fica salvo, tá? Fica senhas principalmente. Não entre em senhas não entre em banco em lan house ou na casa de ninguém. Na house acho que nem existe mais. Na casa de alguém, porque o cara consegue ver lá depois a senha que você entrou. Ou se você quer entrar, você entra com uma aba anônima, aí não tem como a pessoa descobrir o que você digitou lá dentro. Sobre a tabulação, deve-se considerar os seguintes aspectos. O tipo de pergunta, a variável, por exemplo, se a pergunta, como eu falei, se o cara não usa transporte, etc., se o cara não usa vale transporte, se o cara não usa o estacionamento do lugar, etc. Região do cara, se é para diretoria, se é por departamento, se é por unidade, se é nível hierárquico, regime de trabalho, turno de serviço, sexo e faixa etária, entre outros. Ou seja, será que é mais fácil fazer um questionário para cada tipo de área? Talvez, mas o ideal não é fazer isso. É fazer um questionário só para todo mundo responder, e quem não fizer parte da pergunta, ter a opção lá de não ser, não opino, não quero opinar, não faço parte, etc., como eu falei anteriormente. A parametrização deve ser definida previamente. Vamos pensar num exemplo aqui, ó. Respostas. Isso para você já analisar o formulário preenchido ou analisar os números que preencheram. Se uma das suas perguntas é, você vem de carro para o trabalho? Aí tem as perguntas, ou melhor, você está satisfeito? Não, vamos pensar em você vem de carro para o trabalho. As respostas vai ter sempre, quase sempre, mais ou menos, não, raramente, nunca. Os índices de respostas relacionam a, por exemplo, se é sempre, você vai ter que nivelar isso com uma coisa que fosse satisfeito, que teria
como consequência, deixa eu pensar na outra pergunta. Você está satisfeito com o seu horário de trabalho? Aí vai ter lá. Sempre estou, quase sempre estou, mais ou menos. Se ele responde sempre, significa que ele está satisfeito. Do não, o raramente ou nunca, já quer dizer que ele está insatisfeito com aquela questão. Isso significa que, deixa eu pensar em outros aspectos, como que eu posso explicar isso? São dicionários de palavras. Você coloca, analisa o tipo da resposta dele, só que automaticamente para você tem o dicionário do que aquilo significa. Geralmente é sempre entre satisfeito e insatisfeito, ou conta ou não conta. Aí você tem que identificar se são 6 questões aqui no caso, você vai pensar em 3 que fazem parte do satisfeito e 3 que fazem parte do insatisfeito. Outro exemplo aqui do cabeçalho do seu questionário. Se você quer dividir, por exemplo, por departamento, aí você vai colocar o departamento, vai selecionar os departamentos da sua empresa para ele preencher quais são, de qual departamento ele é. O que pode acontecer aqui? Você vai ter que colocar instruções, por exemplo, use a sinceridade para preencher o questionário, não preencha seu nome, faça um X na resposta que você escolher. Por que usar a sinceridade? Porque o cara pode ser malandrão e falar assim, eu vou bagunçar tudo isso aqui, cara, eu não gosto do pessoal do RH, para que eu vou facilitar a vida deles? Daqui 2 meses eu vou sair daqui mesmo, então eu vou complicar e quem ficar, ó, tô nem aí para eles. Aí você é lá da logística e coloca que o seu departamento é o comercial. Seu nível hierárquico, você é o operacional, você vai falar que eu sou gestor aqui, vou meter o pau na empresa inteira. Tempo de empresa, você acabou de entrar e marca mais de 15 anos. Ou seja, o RH da empresa só perdeu tempo para fazer aquele formulário para o cabeça de jaca lá responder tudo errado e acabar com o que poderia ser bom para ele, caso ele ficasse na empresa ou não. Algum de vocês já responderam o formulário com raiva só para sacanear a empresa, não? Pode responder, sinceramente. Tipo, vou sair mesmo, não tô nem aí. Não, ninguém? Todo mundo? Não. Gente boa? Muito bem, vamos lá. Vocês estão com preguiça de falar mesmo hoje. Pessoal, tá acabando. Pode pensar que hoje é praticamente a última sexta-feira. Sexta-feira que vem vocês vão me ver por uns 10, 15 minutos só e já era. Depois só se tiver prova, ou ano que vem, ou semestre que vem. Mais exemplos de clima organizacional. Você tem que pensar o seguinte, são exemplos, tá? Se eu pedisse, por exemplo, um trabalho depois disso, vocês não poderiam simplesmente copiar isso aqui e colocar lá no meu trabalho. Isso é bom também, agora que tem bastante gente aí na aula, trabalhos copiados a gente percebe. Infelizmente a gente percebe, e isso eu estou relevando um pouco agora, mas a gente poderia considerar como plágio e zerar o trabalho da pessoa. Mas tem aquela frase que eu acho que eu já falei muito para vocês, tudo se cria, nada se copia. Pô, tudo se copia, nada se cria. Tudo se copia, nada se... isso aí. Você copia um pouco, mas muda. Copia ideia, mas não copia texto inteiro formado não, que é muito fácil a gente pegar. A mesma coisa desse formulário, é meio que padrão? A sua empresa vai usar, por exemplo, os benefícios oferecidos atendem às suas necessidades? É óbvio que dá para você usar essa pergunta. Mas se eu dou esse questionário para vocês e peço um trabalho sobre isso, você me entrega igualzinho, você fala, putz, a pessoa não teve tempo não teve capacidade nem para procurar em outro lugar, ou para mudar, ou só ter uma ideia em cima disso, etc. Entendeu? Isso não é bom, não é ruim para mim. Eu já passei por isso. É bom para vocês aprenderem que, se vocês tiverem a criatividade agora, quando vocês precisarem realmente fazer isso para a empresa de vocês, vai ficar simples. Eu já vi isso, eu já fiz isso aqui é legal. O manual de boas-vindas, isso aqui eu já fiz no meu primeiro semestre de RH, dá para eu fazer agora, vai ficar bem bacana. Posso usar aquele lá de trás? Pode, vai ficar legal. Vocês podem falar isso até em entrevista de emprego. Geralmente, qual que é a sua vivência em RH? Vivência profissional nenhuma, mas vivência acadêmica eu tenho bastante. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz uma pesquisa de clima organizacional, já fiz um formulário de boas-vindas, já descrevi missão, visão e valores da minha empresa fictícia. Isso aí conta bastante em entrevistas também, principalmente entrevistas de estágio, jovem aprendiz, etc., quando você não tem experiência para falar.
Certo? Ó, não vou falar todas aqui, vou falar alguma outra aqui, ó. Por exemplo, você considera favorável o relacionamento entre colegas do seu setor? Aí você coloca sempre, ou seja, você está super satisfeito com aquilo que está acontecendo lá dentro. Aí, ou então você coloca, não tem opinião. Pô, já determina que o negócio tá ruim. Aí eu vou perguntar para o Jonathan, do que eu falei até agora, Jonathan, o que está errado nesse formulário? Ou errado não, ou não está seguindo uma prática legal. Se o Jonathan não responder, pode responder qualquer um. Acho que a Adriana quer responder. Ou a Bianca. O que, por exemplo, você olha aqui e você fala, pô, o professor falou uma coisa que não era legal ter nas respostas, e aqui esse formulário está tendo. Ninguém? Acho que ninguém está assistindo minha aula, mas falando sozinho. Ô, professor, é que a gente tá lendo aqui as perguntinhas. O que vocês achariam aqui? Lembra que eu falei para vocês? As respostas não podem ser ímpares. E todas as respostas aqui estão como ímpares, certo? Por que eu posso falar que isso não está errado? Ninguém responde? Professor, não entendi a pergunta. É assim, lembra, uns 2 slides atrás eu falei assim, o ideal é a resposta não ser ímpar. Por exemplo, que tinha lá, excelente, ótimo, bom, ruim, razoável e ruim. Aí a pessoa sempre ia colocar no bom. Aqui são ímpares, porém tem uma justificativa para ser ímpar, que eu falei também na sequência do slide. A última coluna aqui, ó. Não tem opinião. Na verdade, o que o cara está usando são essas 4 aqui, ó. Sempre, quase sempre, raramente e nunca. Por que ficou ímpar? Porque ele colocou a opção coringa aqui, ó. Para poder fazer um formulário que todos da empresa possam responder, inclusive se a pergunta não for para ele. Vamos pensar numa aqui, ó. Você confia nas decisões tomadas pelos demais gestores da empresa? E você é um gestor. Você é o cara que toma decisões aqui dentro. Então não tem como você falar assim sempre, porque você está falando da sua mesmo. Então você vai colocar, não tem opinião. Ou melhor, deixa eu pegar uma outra que seja mais explicativa. Ó, você considera favorável o relacionamento entre os colegas do seu setor? Você trabalha sozinho. Não tem colegas. Então não tinha como você responder sempre, quase sempre, raramente ou nunca. Teria que ser, não tem opinião. Certo? Por isso que ficou ímpar aqui e não está errado. Dúvidas? Nenhuma? Caramba, hoje vocês estão mais inteligentes, hein? Não. Vocês estão muito inteligentes hoje. Vamos lá, então. Deve-se elaborar um número de perguntas que possa cobrir todos os assuntos, mas sem excessos, evitando-se assim estressar o respondente. Por que ele coloca aqui sem excessos? Quando você chama alguns gestores de áreas para criar esse formulário, para criar essas questões, o cara vai querer puxar muito para o lado dele, para arrumar o setor dele. E nem sempre o setor dele é o maior da empresa, para fazer questões relacionadas mais ao setor dele. Então, o cara de TI tem 5 pessoas só e tem mais perguntas relacionadas ao TI do que o diretor da fábrica, que tem 50 peão abaixo dele. Então, ele vai ter que meio que distribuir, fazer uma porcentagem ali para atender o maior número de pessoas. De acordo com Luz, pode ver que nesses últimos questionários eu coloquei esse Luz pra caramba aí, né? Eu gostei desse cara aí, cara. Não porque o nome dele é Ricardo Luz, que não sou eu, mas é muita coincidência. Mas, não sei porquê, eu acho que foi uma luz que iluminou a gente aí. Algumas perguntas não podem faltar pela relevância das respostas. São elas. Como está a satisfação com a empresa em que trabalha? Quando a empresa é pequena, a gente coloca essa questão em uma pergunta dissertativa. Você está satisfeito com a empresa que trabalha? Por quê? Aí a pessoa vai ter que escrever. Aí a pessoa fala, putz, mas se eu escrever, ele sabe como que eu
como que é a minha letra, se for escrito no papel. Se eu digitar, talvez eu tenha algum macete que ele conheça também. Por exemplo, digitando é mais difícil, mas eu, por exemplo, não sei por que na minha digitação, o que, quando eu vou digitar que, geralmente sai o que, e u, e não o que, o e. Então, geralmente, quando eu mando alguma coisa, a pessoa, se ela analisar um pouquinho, ela fala, pô, esse texto pode ser do Ricardo, porque em alguma das questões pode ter um que, o e lá diferente. É difícil, mas talvez seja um toque meu analisar isso. Mas dos meus 5 funcionários, eu sei quando um está digitando e quando o outro não está. Se eles colocarem 5 textos diferentes assim, o mesmo texto digitado, eu sei quem que é um e quem que é outro. Se for um ditado, por exemplo, né? Se for copiado, aí talvez não, mas a gente sabe a palavra que a pessoa escreve errado, a gente sabe que às vezes ele troca uma letra, troca verbo, não coloca vírgula. São detalhezinhos que quando vocês forem gestores, vocês vão perceber ou terão que perceber também. Ah, professor, é frescura. Pode ser. Mas é meio que vício. Você continua, você quer conhecer a pessoa que trabalha com você, então... É que nem professor e aluno também. Quando você dá... Eu estou com uma turma de TI que eu comecei com eles, agora 2 anos e meio depois, eles estão se formando. Então você sabe o que cada um pensa assim, em determinados momentos profissionais. O que cada um quer, se um cara só está lá porque o pai mandou, se o cara está lá porque realmente precisa e assim por diante. Como você se imagina daqui a 2 anos? Essa é a pergunta que eu falei muito também sobre entrevistas e nessa pesquisa também tem. Aí você coloca algumas opções para ele. Trabalhando na mesma empresa e no mesmo cargo. Tá errado você responder isso? Acho que não, cara. Trabalhando na mesma empresa e em cargo melhor. Tá errado? Também não. Trabalhando em outra empresa no mesmo cargo, aí já complica um pouco. Trabalhando em outra empresa em cargo melhor, é menos pior do que você colocar trabalhando em outra empresa no mesmo cargo. Trabalhando por conta própria também não é ruim. Não ter opinião é ruim. Nesse caso aqui, o não ter opinião é ruim, porque com certeza você está querendo responder trabalhando em outra empresa num cargo melhor, ou no mesmo cargo só para sair daqui. A gente já subentende que seria essa a resposta. Indique 2 razões principais pelas quais trabalha na empresa. Vamos ver aqui, deixa eu pegar uma pessoa para responder essa. Isso seria legal. A primeira que entrou hoje, Nice. Como você responderia isso para mim? Indique 2 razões principais pelas quais você trabalha na minha empresa. Me conhecendo aí nos 3 meses que a gente se conhece. Porque eu gosto do serviço e porque é uma boa empresa. Os benefícios. Por isso. Vamos pensar em pegar uma pessoa brava aqui, peraí. Eu responderia da forma que ela colocou. Bianca. A Bianca que já trabalha com isso, eu não lembro qual que é. Se é a Mila ou se é a Freitas. Acho que é a Freitas, né? Sim. O que você acharia dessa resposta da Nice? Eu trabalho aqui porque eu gosto da empresa. Falsa, verdadeira, só para ficar zen ali com a empresa, para ficar de boa. Uma resposta comum. Comum, bem lembrado. Tipo, comum, porém, entraria naquela questão que eu falei anteriormente do bom, né? Eu não quero complicar. E como que você responderia? Bom, eu já respondo que se fosse a sua empresa, no caso, você como professor, pelo comprometimento e pelo desempenho, importância de se importar com as pessoas, em querer que dê o trabalho bem, que as coisas saiam bem, que as pessoas entendem, essas coisas. Entendi, vamos pegar uma outra pessoa. Jonathan, tá aí? Jonathan já vazou. Mas beleza. Nice, o que eu quis dizer com isso? Que quando você coloca uma resposta muito ampla, vai ter... Alguém falando? Pode falar, professor, estou ouvindo. Não, é que tá dando eco, parece que alguém tá querendo falar com de volta. Deixa eu fechar aqui o meu. Porque... agora eu até perdi o foco. Então, quando você responde uma coisa muito ampla para tentar agradar, que talvez até seja a sua resposta mesmo,
Mas você vai entrar naquele quadrinho do bom, entendeu? Que geralmente não vai ter num questionário. Aí a pessoa pode pensar, pô, ela queria falar outra coisa, mas não falou. Aí eu não sei se ela queria falar bem ou queria falar mal. Mas ficou no meio termo para não perder o emprego. Porque ela precisa trabalhar. Hoje todo mundo sabe que precisa trabalhar. Então, geralmente, nesse tipo de pergunta, tenta ser sincera. Se a sinceridade for para te prejudicar, aí fica no meio de campo. Agora, se a sinceridade for para falar bem de onde você trabalha, porque você se orgulha de trabalhar lá, fala a verdade. Pensa num ponto forte para responder, ou se for no lado ruim, pensa num ponto fraco, mas cita esse ponto fraco como uma questão de que isso pode melhorar, ou isso é uma falha sua e você vai se adequar àquilo porque você realmente gosta de trabalhar ali, etc. Aí algumas outras perguntas. Indique 2 fatores que mais geram insatisfação no seu trabalho. Ou seja, se você ficou em cima do muro na pergunta anterior, aqui você vai ter que falar. Não pode falar, nada, eu estou satisfeito com tudo. Não é possível. Alguma coisa lá dentro te irrita, nem se for, sei lá, o perfume do cara que trabalha do seu lado, ou o cara chega atrasado 5 minutos todo dia. Alguma coisa deixa você insatisfeito lá dentro. A empresa desfruta de boa imagem perante os colaboradores? O pessoal fala bem da empresa lá fora? Isso é bem relativo também. Não adianta você ter aqueles caras que são sempre revoltados com a vida inteira e você pedir a opinião deles. Oh, essa empresa lá? Ah, mas é uma bosta. Ganha uma pouco, cara. Às vezes o cara tá ganhando 3 vezes mais que o mercado e para falar mal da empresa ele é o primeiro a falar. Como que o cara aprende isso? Quando ele fica desempregado. Ah, ficou desempregado, ele vai ver que realmente onde ele estava ruim, mas estava bom. Que sugestões você daria para tornar a empresa um lugar melhor para se trabalhar? Geralmente, essa é a última questão. E a gente está com preguiça já. Ou a gente não preenche, ou a gente coloca nada a declarar. Tá bom assim. Isso é ruim. Se você está com preguiça, começa pelo final. Pega essa pergunta, dá algum tipo de sugestão, porque alguma você vai ter. Quando você não tem nada de sugestão, é porque você está com um pouquinho de preguiça de pensar. Porque alguma coisa você pode falar que pode melhorar, nem se for para mudar, sei lá, a cor do tapete da saída do elevador. Ou, pô, a luz da minha sala não é branca, é amarela. Tem como mudar? Por algum motivo ela é amarela, que a segurança do trabalho deve ter colocado ela amarela por algum motivo. Mas se aquilo está te incomodando, dá essa sugestão. A mesma coisa do seu chefe sempre falar, alguém tem uma coisa para me ajudar, alguém tem uma coisa para falar e você nunca fala nada. Aí quando alguém dá a ideia, você fala, pô, essa ideia aí eu já tinha há muito tempo. Por que você não falou? Instruções para fazer essa pesquisa de clima organizacional. Nesse questionário a seguir, você encontrará frases que exemplifiquem a forma de marcação da escala de satisfação no que se refere à questão apresentada. Aqui eu vou passar rápido também, que é um formulário padrão já que ele coloca. O interesse básico é avaliar a sua percepção sobre a questão proposta. Alguém de vocês, ou todos, não sei, já devem ter preenchido algum formulário desse de alguma maneira. Questão. As praias estão sempre lotadas no verão. Concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente. Tá vendo? Ó, número par, 4. Não tem não sei opinar, talvez. Aqui até caberia um não quero opinar, não sei opinar, não vou para a praia. Mas se você coloca um discordo totalmente, vai ter uma legenda para ele de que pode ser que o cara não vai para a praia, que o cara não gosta de praia, etc. Aí as praias estão sempre lotadas no verão. As praias estão sempre lotadas no verão. E você pode colocar um concordo. Aí ele vai pensar assim, pô, pegadinha? Por que na B ele colocou discordo totalmente e na B, que é a mesma questão, ele colocou concordo? Pode ser também, para analisar se você está lendo o que você está preenchendo ou não. E geralmente a pessoa não lê, né? As primeiras até vai, depois, referente a dados pessoais. A gente não pode colocar, por exemplo, quantos anos você tem, você colocar lá 18. Ou quanto tempo você tem na casa. Você responder 2, 3. Você tem que colocar uma coisa mais subjetiva ali, ó. Tempo de casa.
Na parte do comercial. Se você é do comercial, você tem de 1 a 2 anos, de 18 a 20 anos, de 21 a 20, de 2 anos e 2 anos e 1 mês a 5 anos e assim por diante. Por quê? Para não intimidar a pessoa a falar assim, pô, se eu colocar aqui, vai que só tem eu com 2 anos e 1 mês aqui na empresa, ele vai saber que sou eu. Vai que só tem eu de 5 anos aqui na área administrativa, então ele vai saber que sou eu. Então já faz uma coisa mais ampla para a pessoa responder com sinceridade, sem saber, sem entregar que é ela que está respondendo. Claro essa parte aqui, pessoal? Ficou sim. Sim. Algumas questões para vocês montarem um questionário também. Sinto que os objetivos a mim atribuídos são adequados e possíveis de alcançar. Cara, se você coloca aqui discordo, e o cara sabe que é você está no lugar errado. Tenho possibilidade de me desenvolver profissionalmente. Aqui, geralmente, a pessoa pode discordar por falta de orientação da empresa. Ninguém falou para ela, se você fizer tal coisa, você vai crescer. Se você fizer menos coisa, você não vai crescer. Então, ela pode ficar sem saber responder essa ou prejudicar o formulário por causa disso. Sinto que meu salário é justo para a função que desempenho. Aqui é complicado. Mas é uma pergunta legal para você pôr, para saber se todos os funcionários da sua empresa estão insatisfeitos com o salário dele. Estão achando que estão trabalhando demais e ganhando menos do que trabalham. Agora uma pergunta dissertativa. Quando eu comparo a remuneração praticada pela empresa X em relação à praticada por outras empresas do meu porte, eu concluo que... O que geralmente vocês responderiam nessa pergunta aqui? Eu fiz uma comparação na internet da minha empresa com uma empresa concorrente com a minha e concluí que... O que vocês colocariam? Um exemplo, pelo menos. A outra empresa. Professor, estava falando? Não, Tá ouvindo, professor? não. Tá ouvindo? Agora sim, pode falar. Que a outra empresa é melhor que a minha. Você responderia assim? Eu tô zoando. Não, mas... o que você responderia? Você mandou embora. Então vai pra lá, então. Não, mas isso aqui é um formulário anônimo. Você responderia isso? Que a empresa conclua que a outra empresa é melhor que a minha? Seria isso? Não, De desse verdade. jeito não. Não, desse jeito não. O que você responderia? Mas, tipo, por exemplo, eu ia colocar. Nesse caso, tal empresa é boa, tipo, por exemplo, na flexibilidade de horário, que aqui eu acho que é um pouco Não, mas você está comparando só a remuneração, difícil só o de seu salário. acontecer. Tipo assim, algo que. O salário. É. A pergunta é, quando eu comparo a remuneração, você conclui o quê? Entendi. Não, no momento agora não. Adriana, você conclui o quê? Ô, professor, o ramo da empresa que eu trabalho não é relacionado a vendas. Porém, lá eles pagam, além do salário, a remuneração de acordo com o seu desempenho no atendimento. E geralmente, as outras empresas nesse mesmo setor, por você não trabalhar com vendas, eles não te pagam comissão e nem remuneração variável, só o salário seco. Então, esse é meu comparativo. Então, mas você, nessa resposta aqui, você responderia o quê? Concluo que a outra empresa... Isso, professor. A diferença. Entendi. Boa, eu que estava viajando aqui, tá certo. Isso aí mesmo. Entendeu? Alguém mais? Tipo assim, é como... Uhum. Pode falar. Adriana? Alguém mais responde essa? Acho que não.
Determinadas ações podem ser tomadas para melhorar a percepção do colaborador a respeito da organização que trabalha. É aquilo que eu falei logo no começo. Ó, oferece os seguintes exemplos apoiados em práticas empresariais. A empresa oferece academias montadas dentro da organização, cuidados com segurança e ergonomia, com promoção do conforto no ambiente organizacional. Nessa parte de segurança e ergonomia, você pode pensar naqueles caras que vão lá para olhar se a sua cadeira de trabalho está com assento legal ainda, se a flexibilidade das costas está boa com você, se a altura está legal, etc. Campanhas diversas, como anti-tabaco, alimentação saudável, controle do estresse. Geralmente o RH faz bastante. Horários flexíveis. Todo mundo sabe o que é um horário flexível, né? Ó, cara, você tem que trabalhar 8 horas por dia, independente da hora que você chegar. Você pode entrar às 6 da manhã e sair meia-noite. Então, dentro desse período, você pode trabalhar a hora que você quiser, completando 8 horas por dia. Reunião com dirigentes para a promoção do diálogo. É aquela famosa frase, na minha empresa tem muito. Fale com o presidente. Converse com o presidente. Visite a sala do presidente. Nunca ninguém vai. E eu acho que se o dia for, o cara é demitido ainda por invasão de privacidade. Bolsa incentiva aos estudos, como cursos superiores, pós-graduação, etc. Kit bebê e maternidade para funcionárias. Oportunidade de carreira internacional. Liberação de horas para trabalho voluntário. Premiação por excelência em projetos de colaboradores. Check-up anual para colaboradores com 40 anos ou mais. Ou seja, são detalhezinhos que são diferenciais para a sua empresa ser a diferente no mercado. Agora acho que a última parte. A pesquisa de clima organizacional auxilia a empresa a verificar o que pode ser melhorado. Aplicar todas as etapas é fundamental para o sucesso desse processo. O autor atribui 11 fatores a serem considerados na pesquisa de clima. Apoio e aprovação da direção. A direção tem que apoiar e principalmente aprovar aquela pesquisa que você vai passar. Planejamento da pesquisa, como que vai ser isso, qual vai ser o tempo para a resposta dessa pesquisa. O ideal seria todo mundo responder ao mesmo tempo, para não ter confronto de, você respondeu isso, então eu também vou responder. Definição de variáveis, montagem do questionário, parametrização, divulgação da pesquisa, aplicação e coleta de dados, tabulação, emissão dos relatórios. A divulgação dos resultados é importante quando possível, porque a divulgação dos resultados é aí que as pessoas vão começar a comentar. Pô, mas eu comentei com 5 pessoas, responderam que o ambiente de trabalho é ruim. Como que eles colocaram que os resultados ali é bom? Pode ser que isso gere uma desconfiança também. E a definição dos planos de ação em cima daquela pesquisa. Isso precisa ser melhorado, então a gente vai melhorar isso em 3 meses. A gente coloca lá, muitos funcionários reclamaram que a gente não tem uma academia aqui dentro. E é possível fazer? Então em 3 meses a gente vai montar essa academia. E assim por diante. Os resultados obtidos com pesquisas permitem a organização tomar decisões e realizar ações de melhorias. Para a Luz, o gerenciamento do clima é uma função gerencial e gestores dispostos podem aumentar a rentabilidade dos negócios e a qualidade de vida do trabalhador. Se o gestor gosta de trabalhar naquele lugar, consequentemente ele vai tentar motivar os caras a gostar também. Porque eu sempre falo, um time bom faz o técnico ficar bom. Um time ruim derruba o técnico. Dúvidas? Questionamentos? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, não? Alguém quer falar uma coisa sobre o trabalho? Alguma dúvida? Para quem não entregou ainda? Deixa eu ver quantas pessoas já me entregaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Só 18 pessoas me entregaram ainda. Pela minha lista, faltam mais 18 mais 22. Galera, lembrando, essa é a prova. Se a pessoa não entregar, ela vai automaticamente para exame. Consequentemente, não fez o exame, vai para DP. Então, quem não fez, se apresse.
Entreguem, tem aí amanhã ainda. O prazo era hoje, mas como ainda falta uma galera, pode ser amanhã. Certo? Alguma dúvida? Não. Vocês sabem aí, quem me procura pelo WhatsApp, eu tento responder o mais rápido possível, às vezes não dá para responder na hora. Mas as notas dos trabalhos já estão lançadas também. Se alguém está sem nota lá, me procure. E a gente tenta resolver as coisas até segunda-feira. Certo, pessoal? Certíssimo. Então, bora lá, vamos curtir a sexta. Sem sair de casa. Se o namorado não mora em casa, não saiam de casa para ver. Fala que vocês comemoram o ano que vem. E etc. Certo? Tá Então, muito certo. obrigado. E até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, Bom obrigado, final de pessoal. semana, professor. Vocês também.